Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 1 Reis, capítulo 2. Amém? Davi vai morrer agora, mas antes vai passar instruções para Salomão. Salomão assumiu o reino, tem inimigos aí que ele precisa tratar, tem coisas que ele precisa fazer. E uma das coisas mais importantes para um rei é ser homem. Veja o conselho que Davi dá. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, porque para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois comandantes o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jefté, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e a sandália nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa. Porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe hás de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Versículo 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém, 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Olha que coisa interessante, nós podemos observar aqui. Ainda nesse capítulo, nós vamos ver que Adonias vai ser morto, nós vamos ver que o sacerdote Abiatar vai ser expulso, Joabe também vai ser morto e Simei também vai ser morto. Então, quando nós observamos aqui a sucessão do reino, o reino vem com poder, o reino vem com, vamos dizer assim, regalias, vantagens, mas com muita responsabilidade. E Davi, conhecedor disso, ele vai aconselhar o seu filho, e o conselho que ele vai dar no verso 2 é dizendo: coragem, pois, e ser homem. Olha que coisa interessante, Davi está falando para um homem ser homem. Como é que um homem é homem? Ele vai dizer aqui a partir do versículo 3, principalmente o rei de Israel, a nação de Deus. Um rei que deveria representar Deus para o povo, que deveria governar debaixo da poderosa mão de Deus. Isso significa, estar alinhado com a palavra de Deus. Significa guardar os preceitos, significa guardar os estatutos, significa guardar os mandamentos, significa guardar os juízos, testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Sempre na lei de Moisés exaltava isso, como ter prioridade para com as coisas de Deus. Você é um homem, você é uma mulher que dá prioridade às coisas de Deus?
Olha, nós estamos vivendo dias assim nebulosos e complicados com relação aos crentes, com relação aos cristãos. Muita indefinição, muita hipocrisia, muita timidez, pouca dedicação, pouca leitura da palavra, pouca oração, pouco fervor no serviço ao Senhor, pouca fidelidade no congregar fielmente, pouca fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Então, essa palavra aqui se faz necessário hoje. Seja homem, seja corajoso. É a mesma palavra que Josué vai receber de Deus, né? Quando Deus diz assim, olha, esforça-te e tem bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E é interessante, no verso 4, Davi vai dizer, para que o Senhor confirme a palavra que falou por mim, né? E diz assim, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. É interessante, sempre quando nós honramos a Deus, sempre quando nós obedecemos a Deus, sempre quando nós somos fiel a Deus, amados, não naquilo que nós consideramos como fidelidade, mas naquilo que Deus fala que é fidelidade na sua palavra. Amém? Haverá prosperidade em tudo quanto nós fizermos e aonde nós formos. Seremos bem-sucedidos, né? Aonde colocarmos a planta do nosso pé, aquele lugar será abençoado e aonde colocarmos as nossas mãos, aquilo prosperará. Hoje nós vemos muitas pessoas escolhendo o que fazer e não fazendo como ao Senhor. Amém? Colossenses capítulo 3, dos versículos 22 ao 24, diz assim, servos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, é muito importante nesses dias nós observarmos isso, né? Que nós estamos servindo a Cristo, o Senhor. E é interessante, Davi também agora vai começar a trazer algumas instruções, né? Vai falar a respeito de homens que se rebelaram contra ele, né? E homens que apoiaram Adonias. Adonias parece que não vai aprender. Ele queria roubar, né? O trono de Salomão, né? E foi mal sucedido, porque Deus ele já tinha instituído que Salomão seria o sucessor de Davi, mesmo sendo mais novo do que Adonias, e Davi já tinha dito isso. Então, é interessante nós observarmos esse plano de sucessão, não é como o homem quer, e sim como Deus quer. E tentar se rebelar contra o plano de Deus é loucura, né? Paulo diz, dura coisa é recalcitar contra os arguilhões, ou seja, dura coisa é lutar contra Deus. Então, ao saber, ao conhecer o plano de Deus, é melhor ficar debaixo da direção de Deus, debaixo da condução do Espírito de Deus, debaixo da proteção da palavra de Deus e não se insurgir contra a palavra, contra Deus, tentar resistir a Deus, fugir. Olha o profeta Jonas. Deus tinha um plano para ele. Ele decidiu fugir e veja o que aconteceu. Então, nós precisamos entender isso. Então, Deus vai usar Davi e vai trazer essas admoestações. No verso 5, a respeito de Joabe, né? Vai trazer ainda com relação a Simei, no verso 8, né? Vai trazer também com relação a outros homens, né? Vai trazer também com relação a Abiatar, e nós vamos ver que na sequência do capítulo, Salomão, mediante a sabedoria que lhe foi dada e mediante os fatos que vão acontecendo, ele vai tomando as decisões uma a uma para aplacar os inimigos e os rebeldes, porque ele precisaria governar. Amém? Mas isso é comentário para o vídeo de amanhã. Amanhã nós comentaremos a morte de Adonias, a expulsão de Abiatar, a morte de Joabe e a morte de Simei. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na nossa casa de oração e também na nossa escola bíblica. Será uma grande bênção receber você.
Se você não mora em Campina Grande ou não pode estar conosco, acompanhe através das redes sociais. Nós transmitiremos ao vivo. Amém? Leia sua Bíblia, procure conhecer a respeito da palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra, quando praticado, ele nos liberta. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.